Bom dia, gente. Bom dia. Bem-vindos. Em breve começamos. Professor, o que você acha daqueles 91%? Do Projota, achei que foi merecido, mas eu queria que ele continuasse mais um pouco, porque agora não vai ter muita discórdia, né? Está acabando o grupo da discórdia. O grupo mal. Nossa, Exatamente. eu rachei da entrevista lá com a Ana, que ela falou que o Arthur não quer casar com a Carla, ele quer casar com o Projota. Nossa, foi muito bom. Eu não tenho Globoplay, então não vi a entrevista. Você Eu vi no viu? Instagram. O Instagram é meu pay-per-view. Ah, o Instagram transmite? Não, eu sigo páginas que ficam Sim. postando sobre. Aí eles postam, eles gravam e postam entrevista. Entendi. Aí sim. Vamos ver o que vai acontecer agora. Está tendo muita reviravolta. Pessoal, nós ontem começamos a ver a primeira geração do romantismo brasileiro. Nós vimos que é uma primeira geração que se desenvolve num contexto em que a família real portuguesa vem para o Brasil às pressas, né? E essa vinda da família real, digamos, foi crucial para o desenvolvimento do romantismo. Por quê? Porque eles, finalmente, vão liberar a imprensa, né, para que obras sejam publicadas, e isso tem impacto na literatura, porque os jornais serão um veículo inicial de veiculação da literatura e depois dos livros, né? Além disso, a chegada da família real abriu escolas, faculdades, né? E foi muito importante a chegada de estrangeiros ao Brasil. Alguém se lembra da importância que os estrangeiros tiveram para para o nosso romantismo, para a nossa ideia de nação? Qual era o objetivo dos estrangeiros aqui no Brasil? Lá no contexto do romantismo, na primeira metade do século XIX. O Brasil era meio que um refúgio da cidade grande. Era um lugar sem a Revolução Industrial, sem cidades gigantescas, sem indústrias. Eles iam tentar Era muito emprego. mais natureza. Isso, o Ike. O que você disse, José Flávio? Vinham buscar emprego. Buscar emprego? No início do... Sim, na verdade, eles foram convidados, né? Por que eles foram convidados? Foram convidados por Dom Pedro. Qual o motivo? Para ter mão de obra trabalhadora. Não, nós estamos falando no início do século XIX. No finalzinho do século, eles vêm como mão de obra mesmo, principalmente os italianos. Mas nas primeiras metades do século XIX, são estrangeiros convidados por Dom Pedro, principalmente franceses. O que eles vêm fazer aqui? Você Eles lembra? tinham que cuidar daqui, né? Criar as grandes fazendas e cuidar da terra, popular aqui. Não é bem isso. Eu falei dos
dos pintores, né? Dos biólogos. O que eles vieram fazer aqui? A convite de Dom Pedro, ou então, por conta própria. Darwin. Então estudar e retratar o que eles viam aqui, nossa natureza, a Isso. fauna e a flora. Eles vieram aqui estudar e vieram catalogar as plantas, né, os animais, e pintar e ensinar os brasileiros a pintar. Eles vieram como professores, então por isso foram escolhidos, eram pessoas renomadas na França, né? Então nós temos, no livro didático nosso, nós temos desenhos de pinturas feitas por eles. Essa aqui é uma pintura importante feita por um estrangeiro, que é o Johann Moritz Rugendas, Paisagem na Mata Virgem do Brasil. Então, são pinturas feitas por europeus sobre o Brasil. Essas pinturas, evidentemente, vão estimular os brasileiros a pensarem na questão das belezas naturais do país, né? Nós vimos isso. Vimos também que o romantismo é uma estética burguesa que tem como objetivo agradar a classe burguesa. Por quê? Porque a burguesia era uma classe em ascensão após a Revolução Industrial, né? Como classe em ascensão, tinha interesses de consumir cultura para para se ver como uma classe culta. Vimos ainda que o romantismo elege o indígena como símbolo. Por que o indígena é escolhido como símbolo do romantismo? Porque ele representa o elemento nativo, né? Ele representa o primeiro, digamos assim, habitante. Além disso, na Europa, estão cultuando o chamado mito do bom selvagem. Então, nada melhor do que mostrar que aqui nós temos uma vida natural em comparação com a vida na civilização europeia. Mas existe uma contradição nessa representação do índio. Qual é a contradição? O índio é idealizado, né? Segundo quais modelos? Segundo os modelos europeus. Isso, modelos europeus. Eles acham que a gente falava muito bem, que os índios falavam muito bem, que eles eram comportados, que eles se vestiam como eles. Isso, é exatamente isso. Agora, isso implica o fato de escolherem os índios como símbolo da nação, e a gente usa isso até hoje, né? Em carnaval, é comum as pessoas saírem vestidas de índio, né? É uma coisa de exotismo, digamos assim, e, na verdade, é um pouco de preconceito isso. Essa idealização que eles faziam do índio levava em consideração os indígenas? Como que os indígenas viviam, Ike, no Brasil? Eles eram idolatrados? Não, eles eram excluídos da sociedade. Eles viviam lá nas aldeias deles e só. E aí os que viviam em sociedade tinham algumas coisas ali do costume, mas não falavam bem, eles falavam português meio embolado, porque, né, uma outra língua, não sei o quê. Então, se o indígena vivia isolado, desconsiderado, ignorado, excluído, por que o indígena é valorizado na literatura? Não é estranho? É diferente. É Eles diferente? querem trazer algo, assim, era diferente para eles, né? Eles Uhum. queriam trazer algo
digamos, autêntico da nova terra, sabe? Isso. O índio representa o elemento autêntico nativo, né? Por isso era idealizado. Mas eles não gostavam dos índios, né? Eu creio que até Eles hoje escravizaram os índios, né? eu creio que até hoje isso acontece. A gente, não sei, eu na escola sempre a gente fazia fantasia de índio, desenhava, comemorava o dia do índio, mas se a gente visse um índio na rua, a gente nem ia se impressionar, a menos que ele estivesse com aquela indumentária, né, cocá e roupa do jeitinho que a gente imaginava. Então, o índio é muito uma criação da nossa imaginação também, a ideia de que eles vivem na floresta, fazendo assim, com a boca, né, pulando nas árvores. Então, é um índio conforme a nossa imaginação. Isso, evidentemente, é uma criação que desconsidera, né, o próprio indígena tal como ele é. Então, é uma contradição inicial. São duas contradições importantes aqui nesse início do romantismo. A idealização do índio, mas que desconsidera o índio como pessoa, e a busca por se libertar de Portugal, mas não consegue se libertar de Portugal porque mantém características da literatura portuguesa na própria representação do índio. Por que utiliza Portugal, a Europa, como exemplo, como molde? Por que o romantismo utiliza? Essa é a parte mais importante do romantismo, para entender o romantismo. Porque quem escreviam eram pessoas que vinham de lá. Isso, quem escreviam os textos eram brasileiros que estudavam na Europa e tal, né? Agora, por que eles tinham que utilizar a Europa como modelo? Eu não sei se eu estou confundindo, mas é tipo assim, meio que o romantismo era o classicismo 2.0. Então, tinha que usar as bases de lá, que lá na Europa teve o classicismo, né? E aqui não tinha história da literatura, então não tinham como se basear aqui. Isso, exatamente. Aqui no Brasil, nós não tínhamos tradição. Para você criar alguma coisa, você precisa de tradição, de ter uma tradição. Você, por exemplo, é da natação, né? Se você está num país em que não há nadadores conhecidos, você é a primeira pessoa, é muito difícil. Porque você não tem quem se inspirar, você não tem uma história de vida, uma pessoa, né? A qual você vai tomar como exemplo. Então, o que você faz? Você olha para o exterior, os exemplos que você tem lá fora, né? E aí você se inspira em alguém lá de fora. É muito importante não termos no próprio país uma tradição ligada a alguma área, né? Acho que uma das pioneiras da natação era Maria Lenk, né? Então nós não tínhamos naquele contexto exemplos nacionais na literatura. Por isso esses exemplos eram buscados lá fora. E como eram buscados lá fora, eles eram diferentes, então tinham que fazer uma adaptação, mas era uma adaptação mal feita, né? Por isso nós temos essas situações. Deixa eu pegar o material aqui para a gente continuar. A literatura, muitos veem como uma disciplina chata. Por quê? Porque é difícil. Você tem que conhecer história, né? Ter vocabulário e interpretar. Então, são várias exigências, digamos assim. Então, vou retomar onde eu parei, né? Eu parei aqui. Os símbolos do Brasil foram, evidentemente, escolhidos pelos nossos intelectuais, mas com base nos estrangeiros que vieram aqui, porque eles é que mostraram a nós quais eram as nossas riquezas naturais, as nossas plantas, os animais, né?
e assim por diante. Então, nós temos alguns símbolos nacionais que vão ser usados naqueles contextos. Por exemplo, a palmeira é um símbolo do Brasil, né? O ramo de café também é um dos símbolos. Nós temos também como símbolo o papagaio, né? São esses símbolos que representam essa terra paradisíaca que seria o Brasil, né? Eu falei isso. É importante lembrar que os românticos dessa primeira geração eram chamados de nativistas ou indianistas. Nativistas porque elogiavam as belezas florestais do Brasil. Indianistas porque valorizavam os índios. Claro, os índios como uma figura de linguagem, né? Então, os textos as histórias se passavam nas florestas e os índios eram personagens, ou protagonistas ou coadjuvantes, né? E os poetas ou escritores de prosa que escreviam sobre isso eram chamados de indianistas ou nativistas. Então, nós temos José de Alencar, que é um grande exemplo, é o mais famoso, e Gonçalves Dias é o mais famoso na poesia. José de Alencar é importante porque ele escreve durante uma longa passagem do século XIX e publica várias obras importantes. Alguém se lembra de uma obra importante do José de Alencar? Ou nunca ouviram falar? O nome não me é estranho, mas não lembro de nenhuma. Nada. Ah, sim. José de A gente Alencar... ouviu no ano passado, a gente só ouviu no ano passado, assim, mais ou menos quem que ele era, o que que ele fez, mas não lembro de obra dele, não. José de Alencar escreveu alguns romances muito importantes para o nosso romantismo, porque ele era o nosso principal exemplo. José de Alencar escreveu, por exemplo, o Guarani, que é uma história sobre um índio que se apaixona por uma mulher portuguesa, que é a Ceci. E esse índio, Guarani, é um índio muito civilizado, muito cavalheiro. Então, é uma crítica muito grande que foi feita a José de Alencar por conta desse índio, né? Existe até filme sobre o Guarani. Outro livro importante do José de Alencar é Iracema. Iracema, a palavra Iracema é um anagrama. O que é um anagrama? Ela tem as mesmas letras de uma outra palavra. E qual seria essa outra palavra? América. Então, Iracema representa essa América portuguesa, né? No caso, o Brasil. E é uma mulher que se apaixona por um português. É uma índia que se apaixona por um português. Aí você pode perguntar, por que em o Guarani é um índio que se apaixona por uma portuguesa? E agora, em Iracema, é uma índia que se apaixona por um português. Por que acontece isso, de se apaixonar? Isso na literatura, né? Por que essa literatura do romantismo vai mostrar um indígena se apaixonando por um português? Alguém pode imaginar por quê? Não é porque Por serem muito diferentes, por serem tipo opostos. Não. Olha, nós estamos no contexto do romantismo, né? Que é a ideia de nação e pátria. Por que esse casamento? Mostrar miscigenação? Isso, é para mostrar a origem do Brasil. O Brasil é apresentado como sendo a junção do índio e do português. Então, por isso existe esse romance, esse apaixonamento do índio pela mulher portuguesa ou da Índia pelo homem português.
Isso é estratégico do autor para quê? Para mostrar que da união entre o índio e o português surge o Brasil, né? Então, há muito... Isso não é só no Brasil, não. Nas literaturas dos países que sofreram a colonização, é muito comum essas representações do indígena apaixonado, que namora com uma pessoa da Europa. Olha, nós temos exemplos claros disso. Quem conhece Pocahontas? Vocês já viram a história de A Pocahontas? maioria de nós teve uma infância, talvez. Isso. O que acontece com a Pocahontas? Ela se apaixona pelo inglês, pelo colonizador inglês. Pocahontas é uma índia, muito bonita, filha do cacique da tribo, e chegam os ingleses, né, na região que hoje é os Estados Unidos, na Virgínia, chegam os ingleses para mandar no território, né, para dominar. E o que a Pocahontas faz? Se apaixona pelo inglês e o defende com a própria vida. O que ela faz? Quando os indígenas vão matar, né, Smith, que é o inglês, ela entra na frente, quando ele vai ser executado, e o abraça e diz, né, antes de matá-lo, tem que matar a mim primeiro. Vocês acham que isso é uma ficção ou aconteceu de verdade? Pocahontas é uma personagem da Disney ou é uma pessoa de carne e osso? Eu acho uma pessoa de carne e osso, porque antigamente as histórias da Disney eram baseadas em livros. E livros, antigamente, eram baseados em histórias. Isso. Pocahontas existiu mesmo, né? E ela fez isso. Ela entrou na frente e com a própria vida, ela defendeu o Smith. Vejam só, né? Que desonra para os pais dela, porque eles foram lá para dominar o território e ela o defendeu. Depois disso, ela se casa com ele e eles vão para a Inglaterra. Mas nós temos outros casos de indígenas que se apaixonam por europeus. No México, existe a história de Lama Linche, né? Que era uma nativa do México hoje, que se apaixonou pelo colonizador, acho que é Martin, espanhol, e começaram a namorar. E o que ela fazia? Ela aprendeu o espanhol. E o que ela fez ao aprender o espanhol? Ela é até hoje odiada no México. Odiada, muito odiada. O que ela fez ao saber falar espanhol? Ela passava informações para os espanhóis, né? Por isso ela é considerada a maior traidora da história do México. Bem, existe até um filme, lá, a Chorona, né? Esse filme, essa personagem Chorona, é baseada na Lama Linche. Existe um filme de terror chamado Chorona e vários outros filmes com esse nome. Então, nós temos esses casos, né, de indígenas apaixonados por europeus. Mas isso na vida real acontecia, sim, mas na literatura acontecia muito mais, justamente para mostrar a origem do Brasil. Ué, mas o Brasil não é formado pelas chamadas três raças, o índio, o negro e o branco? Por que o romantismo não mostra o negro? O que vocês Porque acham? o negro não é uma pessoa. O negro para eles não era uma pessoa, não era um ser. Era só escravo. Só quem faz as coisas. Vai lá. Só isso. Isso. É isso e tem mais um elemento também. Nós estamos num contexto de quê? De liberdade, não é? Ora, a libertação, a Revolução Francesa traz os ideais de liberdade e igualdade, né? Democracia. Então, esses ideais é que vão
influenciar o romantismo. Ué, mas como que pode um movimento literário, que é o romantismo, pregar a liberdade, a igualdade e o país ter escravo? Era uma contradição, não é? Então, eles apagaram a figura do negro no romantismo. O negro não aparece como personagem. É o índio e o branco. Justamente por conta dessa contradição forte da nossa cultura, ligada sempre a pensar o negro como o não humano, né? Como uma força de trabalho unicamente. Então, o romantismo é um movimento literário extremamente curioso, porque ele é cheio de contradições. Então, eu falei do Bom Selvagem. Rousseau, esse pensador francês, elabora a teoria do Bom Selvagem para dizer que aqueles habitantes da América, da África, eram selvagens e bons, porque eles viviam no meio do mato, nas florestas, como aqui, e eles não faziam maldade. A maldade seria aprendida na vida em civilização. É claro que ele, ao fazer isso, ao apresentar essa teoria, está criticando a Europa. Mas não é criticando a Europa e dizendo, olha, a América, né, a África são lugares muito melhores do que aqui. Não, não é isso. Ele está apenas utilizando o indígena ou o africano como forma para criticar os seus colegas, né, os seus contemporâneos, digamos assim, e falar, olha, vocês têm que dar um jeito de melhorar. Né? Então, é simplesmente para usar como lição. Então, às vezes, a gente tende a distorcer e achar que Rousseau era uma pessoa que valorizava os indígenas. Não. Está apenas usando como um truque para criticar os europeus. Quando é que surge o romantismo no Brasil? Na Europa, nós sabemos que começa no século XVIII. Né? Aqui começa mais tarde, já no XIX. Bem, alguns escritores que moravam em Paris, escritores brasileiros, né, resolveram criar uma revista para falar do Brasil. Eles eram ricos, né? Eles viviam na Europa. Então, Gonçalves de Magalhães e Araújo de Porto Alegre, eles criam a revista A Niterói, em 1836. E quem é a pessoa que, naquele mesmo ano, dá início ao romantismo? É o Gonçalves de Magalhães, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades. Então, aqui temos uma visão já idealizada com relação ao homem. Então, qual é o projeto literário do romantismo? O romantismo tem um projeto literário, e é um projeto ligado à ideia de nação, que é a afirmação da identidade brasileira, ou seja, mostrar que o Brasil tem uma identidade e mostrar qual é essa identidade. E o outro objetivo, resgatar o índio e a natureza como símbolos da nação. Essa natureza maravilhosa seria uma demonstração da nossa nação. Como é a linguagem do romantismo? É uma linguagem muito simples, uma linguagem que não segue a tradição, por isso mesmo os versos não são rígidos, são versos às vezes sem rima, são versos simples e o objetivo do romantismo é se aproximar do povo, né? Até porque é um movimento literário ligado à ideia de nação. Os autores davam rimas aos poemas para que ficassem semelhantes aos sons dos tambores. Isso por quê?
Eles queriam se aproximar da cultura indígena. Além disso, é a natureza brasileira o cenário para os poemas. Essa natureza de mata densa, de coqueiros, cipós indígenas pulando de galho em galho. Então, é uma visão bastante exotizada com relação ao Brasil. Nós vamos ver isso depois. Quais são, então, as características do romantismo? É o nacionalismo, o ufanismo. O que é o ufanismo? É o orgulho de pertencer a um lugar, o orgulho de ser brasileiro. Exaltação à natureza, essa natureza, então, maravilhosa, utilizada como elemento literário, o índio como grande herói e o sentimentalismo. Bem, quais são os principais autores do romantismo dessa primeira geração? Um é o Gonçalves Dias, na poesia, né? Que tematiza sobre os indígenas, sobre a pátria, o amor. Vejamos aqui um belíssimo poema do Gonçalves Dias. Na verdade, é um poema grande, isso aqui é apenas o início desse poema. É o chamado Ijuca Pirama. Ijuca Pirama é um índio, né? Então, vejamos como esse índio é representado e como a natureza é representada aqui. Diz assim: no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em dessas coortes assombram nas matas a imensa extensão. Então vejamos que aqui nós já temos a ideia de uma mata fechada, densa, uma mata extensa, né? E que é habitada por terríveis ou temíveis guerreiros, né? Esse lugar, então, cheio de flores, cheio de coisas verdes, né? É habitado por esses homens fortes, esses guerreiros. Continuando, são rudos, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor, são todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavo-a na boca das gentes, condão dos prodígios de glória e terror. Então aqui nós temos a exaltação desses indígenas sedentos de glória, então são guerreiros incríveis, né? E que são timbiras, então de uma tribo bastante elogiada. E vamos continuar. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro, da tribo senhora, das tribos servis. Os velhos sentados praticam de outrora, e os moços inquietos que a festa enamora derramam-se em torno de um índio infeliz. Então temos aqui um caso de um índio que está infeliz, né? Evidentemente que deve ser um caso de doença ou de morte, né? Então, nós temos aqui um cenário perfeito de uma mata muito florida, com ar puro, com flores e folhas de todos os tipos. E é no meio desse cenário paradisíaco que estão os índios guerreiros, né, a lutar. Bem, esses versos mostrados aqui têm uma estrofe de 6 versos de 11 sílabas. Então, havia essa métrica. Existem pausas no interior dos versos. Vocês observaram as pausas? Aqui no início a gente vê muito, no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores. Nós temos uma pausa no meio do verso, no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores. Isso é para dar uma ideia de ritmo,
né? Com isso, o autor consegue construir uma cerimônia, um som que lembra muito aquelas cerimônias de índios, né? Quando ficam batendo assim, no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, os ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. Então temos aqui Ijuca Pirama, que é esse personagem guerreiro, né, do nosso Gonçalves Dias. É importante observar que o indígena aqui é um guerreiro, mas não é um guerreiro cruel, né? Ele é visto simplesmente como um herói, como digamos, alguém que está em perfeita harmonia com a natureza da qual ele faz parte. É como se a pessoa também fosse um elemento da natureza. Bem, depois eu continuo esse aqui com o canto do guerreiro, porque o tempo é meio escasso. Mas dá para observar aqui já no início que essa primeira geração do romantismo se destaca mais na poesia. Nós veremos também na escrita de narrativas, mas a poesia é o elemento de maior atração para esses primeiros românticos, os chamados indianistas. Bem, pessoal, nós temos mais uma aula hoje, e nessa aula nós continuaremos a explicação e começaremos a usar o livro. Então, quem não estiver com o livro de literatura, pegue, por gentileza. Na outra aula, a gente vai dar início aos exercícios do livro. Ok? Então, até daqui a pouquinho. Vou me despedir. Até daqui a pouquinho, quando nós continuaremos. Tchau.